Olá pessoal, tudo bem? A gente inicia hoje o nosso podcast Diálogos para o Bem-Estar, que trará a cada episódio um convidado especial para falar sobre o tema saúde. Esse é um projeto desenvolvido pelo Departamento de Recursos Humanos e o Núcleo de Saúde do Ministério Público de Roraima. A ideia é oferecer informações de forma acessível e pedagógica para os nossos membros, servidores e colaboradores do MP, estimulando uma maior interação entre os participantes e a nossa comunidade interna, criando a cultura de que o tema saúde deve ser debatido. E o nosso primeiro convidado para esse bate-papo é o Wagner Costa. Ele é psicólogo, mestre em ciências da saúde, especialista em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização. Wagner, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e falar um pouco sobre esse tema que a gente tem a impressão, e é incontestável isso, que é mais falado hoje em dia pela sociedade, mas quando as pessoas adoecem, elas ficam perdidas, as famílias ficam meio que atônitas, sem saber o que fazer. É uma realidade nossa, brasileira, ou mundial? É uma realidade mundial. As pessoas percebem hoje que falar sobre saúde mental é fundamental. Então, nós temos países que já criaram departamentos só para falar de saúde mental. Inglaterra já tem secretarias especializadas para tratar a questão do suicídio. Então, são temas que cada vez mais eles estão presentes. Nós percebemos de uma forma geral a desesperança das pessoas, mas ainda é tema tabu. Pouca gente fala sobre isso e muita gente tem medo de falar sobre isso. Sabe por quê? Porque esse tema ele tem alguma conexão com suicídio e alguma conexão com morte. Quando se fala em morte, ninguém quer falar sobre isso. As pessoas fogem desse tema achando que se colocar ele embaixo do tapete vai estar resolvido. Fala para mim um pouco sobre a campanha Janeiro Branco. Em que se consiste essa campanha? Ela está muito incipiente, pelo visto já tem quase 10 anos, mas ainda muito incipiente, né, Wagner? Veja, a campanha em si, ela está com 10 anos como campanha estruturada. O tema desse ano é um tema muito importante, porque é saúde mental enquanto há tempo. O que fazer? Então, essa é a reflexão. Então, todo ano é escolhido um tema. Qual é a ideia da campanha Janeiro Branco? É estimular pessoas e instituições a incluírem no planejamento anual ações de cuidados com a saúde mental. Porque todo mundo começa o mês de janeiro fazendo plano. Então, é plano para ser fitness, plano para ficar rico, planos e planos. Né? Metas e metas. Metas e metas. Só que ninguém fala de saúde mental. Então, a campanha começou com essa ideia. O criador da campanha, que é um psicólogo brasileiro, mineiro, o Leonardo Abraão, ele teve essa ideia. Um dia ele estava pensando, o que a gente poderia fazer? E aí ele pensou nessa ideia da folha em branco. Então, vamos começar janeiro fazendo um planejamento. Então, são 10 anos de campanha, mas como você disse, ainda parece que nós estamos iniciando. Mas a campanha já tem, assim, penetração em outros países e ela é bem aceita, em que pese essa resistência, porque falar de saúde mental ainda é tabu. Eu tenho uma frase que eu tenho repetido em Roraima, que eu quero que todo roraimense aprenda. Falar sobre saúde mental não deveria ser um assunto estranho entre amigos. Eu um dia pensei numa frase, escrevi isso e eu venho repetindo isso. Por quê? Porque o tema saúde mental, ele deveria fazer parte do dia a dia. Eu olhar para você e saber, Ian, tá tudo bem? Tá precisando de ajuda? A gente perdeu essa conexão. Tornar isso mais comum. Mais comum. E, claro, hoje, você vê, ano passado, 2023, quantidade de suicídios de famosos. A gente só fala dos famosos, mas todo ano é aproximadamente 1 milhão de suicídios. É muita coisa. É muita coisa. No Brasil, é em torno de 13 a 14 mil suicídios registrados. As pesquisas mostram que para cada tentativa de suicídio, teve mais 17 que não chegou até o hospital. Wagner, quando a gente fala em saúde mental, a pandemia é quase que um marco, né? Foi uma explosão de casos que a gente verificou, né? E a gente imaginou que a sociedade poderia realmente se mobilizar a partir daí para combater esse mal. Mas né, o que você enxerga sobre tudo isso? Parece que foi um efeito anestesiante e a gente começou a relaxar de novo.
É uma coisa comum do ser humano. Toda vez que tem uma grande catástrofe, todo mundo se mobiliza, todo mundo fica caridoso, todo mundo ajuda, todo mundo contribui. Mas aí depois, com o tempo, aquele ímpeto vai diminuindo. O que nós percebemos durante a pandemia? Atendimento psicológico online. Era uma coisa que no Brasil existia uma resistência muito grande. Né? Era muito complicado até para você se cadastrar no Conselho de Psicologia para fazer atendimento online. A exclusão foi tanta que o Conselho parou de controlar, ele não deu conta de controlar, de tanta gente que buscava atendimento online. Então, realmente teve uma grande procura, mas as pessoas voltaram a se anestesiar, que é uma coisa do ser humano, ele se incomoda enquanto o espinho está furando. Tirou o espinho, ele não cuida da proteção. E aí uma coisa importante, saúde hoje é visto como proteção. Então, quando a gente pensa em saúde e bem-estar, eu estou falando de alimentação, eu estou falando de estilo de vida, eu estou falando de atividade física, eu estou falando de sono saudável, eu estou falando de relacionamentos saudáveis, eu estou falando de envolvimento com atividades assistenciais, ajudar o outro. Tudo isso está envolvido. Tudo isso envolve na química cerebral que vai surtir efeito. Sim, e infelizmente o que nós percebemos? E na campanha Janeiro Branco a gente percebe isso. As pessoas estão muito focadas em resolver o problema instantaneamente. Então todo mundo quer tomar suplemento, todo mundo quer tomar um remédio para viver mais. Mas a longevidade não tem a ver com suplementação. Suplementação ajuda. Mas nas zonas azuis, que é os lugares onde as pessoas vivem 100 anos com facilidade, qual é a diferença que tem lá que não tem aqui? É menos estresse. Estresse é o ponto hoje nas nossas vidas. Nós vivemos permanentemente estressados. As crianças estão mais estressadas? Quer dizer, a gente percebe também uma explosão no número de casos de crianças com problemas, com transtornos mentais, com depressão. Hoje, a depressão aumentou 50% entre jovens de 15 a 19 anos. Isso é um número absurdo. Quando a gente olha as estatísticas, é algo assim assustador. Você vê que o Brasil é o vice-campeão mundial em estresse, só perde para o Japão. O Brasil é talvez o país mais ansioso do mundo. Mas por quê? Tudo é o medo. E o estresse tem a ver com isso. Não que estresse seja ruim, você se estressar de vez em quando, o estresse ele te dá adrenalina que te faz movimentar, mas o estresse permanente vira burnout. Então, quando a gente fala de burnout especificamente, hoje está no CID-11, é estresse prolongado não tratado, mas só estamos falando do ambiente de trabalho. Por exemplo, quem tem um parente com depressão, para ter burnout é muito fácil. Por quê? Porque você vai viver permanentemente cuidando daquela pessoa. É difícil, hein? É muito difícil. E especificamente falando de depressão, aí eu chamaria a atenção de todos os servidores. Depressão não escolhe, a medicina não sabe assim dizer, olha, o que causa é isso. Então hoje a palavra é multifatorial. Pode ser um problema de relacionamento, pode ser um problema no ambiente de trabalho, pode ser um assédio, uma brincadeira que alguém fique fazendo contigo, pode ser uma doença, mas a origem ninguém sabe exatamente. Pode acontecer de forma súbita ou ser um processo? As duas coisas, porque às vezes o súbito é algo que acontece que te choca. Eu posso citar um exemplo, eu já vi pessoas que entraram em depressão assistindo um filme. E aí você, enquanto terapeuta, conversa com essa pessoa, você diz, e aí? O que foi que despertou? Talvez um trauma que ela viveu há anos atrás, aí ela foi assistir um filme de guerra e viu um bombardeio lá. Quando ela ouviu um determinado barulho específico, pronto, daquele dia ela não conseguiu dormir mais direito. Mexeu naquela reserva da memória, do cérebro e desencadeou o processo, foi o gatilho. Às vezes as pessoas têm um sonho, ela dormiu e sonhou, pronto, no outro dia a vida dela se desequilibrou. Então é algo que pode acontecer subitamente. E aí eu chamo a atenção, de cada 10 pessoas que têm depressão, 5 têm recaída, isso é estatística. E desses 5 que têm recaída, 4 vão viver com a depressão o resto da vida. Então observa que a depressão
dita de forma muito clara pela Organização Mundial de Saúde, é a doença do século XXI, é a doença mais incapacitante do século. Mas nós ainda estamos tratando a depressão como frescura, como falta de trabalho, como gente querendo se encostar. Ainda existe muito preconceito. Muito, muito. É psicofobia que nós chamamos, porque a ideia da psicofobia, a palavra em si, tem a ver com medo, mas a gente está começando a empurrar essa palavra para dizer, olha, isso é psicofobia, ou seja, eu tenho preconceito com quem tem algum transtorno mental. E aí vale para os dois lados. Eu, às vezes, tenho transtorno mental e não me aceito, e isso gera uma ressaca moral muito grande. Então tem muita gente que não busca ajuda porque acha que vai resolver sozinho. E não vai. Às vezes não vai. E tem o preconceito dos outros. Então eu conheço, às vezes o pai é deprimido, mas ele não aceita que o filho seja deprimido. Ele toma remédio para depressão, mas xinga o filho porque ele percebe o filho desanimado. Então ele não quer que o filho seja igual a ele. E ele quer mudar o filho. Aquela coisa, repetindo. A força, né? A força. Então, isso é muito complexo. Eu sempre coloco para as pessoas. Relacionamento. Existe uma pesquisa de Harvard, que ela está bastante conhecida agora, que chama O Homem Adulto de Harvard. Essa pesquisa acompanhou pessoas desde 1930 e pouco, não lembro se é 35 ou 39. Até hoje essa pesquisa está funcionando. Sabe qual é a conclusão da pesquisa? Solidão mata. Nosso problema hoje da sociedade chama-se solidão. Nós estamos perdidos em N coisas, atrás de ganhar dinheiro, atrás de ser profissional de sucesso, atrás de ter o shape perfeito, atrás de N coisas. Mas nós não estamos cultivando relações interpessoais. O que define a qualidade de uma boa vida, isso é a pesquisa que diz. Não é uma universidade qualquer, é Harvard que diz isso. Uma boa vida começa nos bons relacionamentos que você cultiva. Wagner, seria uma analogia arriscada dizer que o aumento o uso, a frequência do uso de internet e redes sociais também está relacionado com o aumento no número de casos de depressão? Quer dizer, não sou contra novas tecnologias e redes sociais, mas o abuso, ele está intrinsecamente ligado? Está. E não é uma analogia arriscada, isso é uma realidade, está comprovado. As pessoas que passam muito tempo nas redes sociais, elas se isolam. Hoje nós temos um problema sério, aí vai para nós pensarmos não na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Hoje já está sendo detectado problemas de relacionamentos entre crianças, porque as crianças estão deixando de ter a capacidade de ler rosto. Uma das coisas mais importantes para o ser humano é olhar para o outro e saber, essa pessoa está com raiva. Sim. A percepção sensorial, daquilo que eu expresso com minha face. Tem criança que ele está olhando tanta tela que ele não consegue mais perceber se o coleguinha dele está triste, está alegre, está zangado, se ele está pisando no pé do outro. Então, as redes sociais estão sendo vistas hoje como estimuladoras disso. Aí, como você disse, não é a ferramenta, é o uso que nós fazemos dela. Negativo. O uso negativo. Veja, o cara que criou o óculos de realidade virtual escreveu um livro. 10 motivos para você abandonar suas redes sociais hoje. O que eles chegaram à conclusão? Os caras que criaram o Facebook, o cara que criou o mecanismo de rolar para cima, todos eles hoje fazem campanhas para que as pessoas diminuam o uso das redes sociais. Porque a rede social virou um local de propaganda e um local louco. Você vê o Twitter no Brasil, é um local onde as pessoas destilam ódio, um xinga o outro assim. É guerrilha, né? É guerrilha. Virou um ambiente que não é saudável. Nossos jovens estão sendo criados nesse ambiente. Mas os pais ainda podem tentar controlar isso, né? Veja, minha filha, ela hoje entende isso. 10 horas da noite, o meu celular e o dela tem um recurso que ele fica com a tela preto e branco. Então, nós sabemos que 10 horas da noite é hora de desligar o celular. Vou fazer isso com os meus, viu? Tem pai que chega para mim e diz assim, mas como é que tu conseguiste fazer isso? Minha filha tem 16 anos.
conversando. Adolescente problemático, que a gente chama, é aquele adolescente que não interage com os pais. É fácil? De jeito nenhum. Todo dia eu brigo com a minha filha, todo dia a gente se desentende, mas nós temos um acordo. Todo dia a gente diz que se ama, contra o Altidel e começa um novo dia. Eu assisti com ela um filme, né, No Limite do Amanhã, que é um filme com o bonitinho do Tom Cruise, mas ele não está mais tão bonitinho, hein, gente? Porque 60 anos não dá mais para ter o shape de 20. Então, eu digo assim, eu também tenho 60. Mas eu digo assim, ó, eu não tenho os recursos do Tom Cruise, mas eu assisti junto com ela No Limite do Amanhã, que é um filme um filme de guerra, mas que ele é um joguinho, que todo dia ele reinicia a vida. E a gente conversa sobre isso. Então nós conversamos sobre isso, de que mesmo brigando, tem dias que eu vou brigar com ela, tem dias que eu vou me desequilibrar, tem dia que ela chega para mim e diz, ó, tá difícil hoje, né? O senhor está insuportável. Mas nós conversamos e ela sabe que tem coisas que são inegociáveis. Todo adolescente precisa de limites. Todo. As pesquisas mostram o seguinte, o cérebro, enquanto órgão, ele só está maduro para tomar decisões após os 21 anos e tem algumas pessoas que chegam aos 40 e continuam fazendo bobagem. Então, o adolescente precisa de supervisão. Adolescente, se você deixa ele solto com outros adolescentes, ele tende a se acidentar. É aquela coisa do cachorro pinte, que quando ele está com outro, ele enfrenta todo mundo. Nós precisamos conversar isso com os nossos filhos. Então, saúde mental é uma construção de todos os dias para recomeçar todos os dias. Não só para os nossos filhos, mas como é que a gente pode ficar mais atento, né, para perceber os sinais de que uma depressão está começando a atingir um colega, um amigo, um parente, um filho? Veja, a depressão, ela não tem um sinal, mas tem algumas coisas que podem ser percebidas. Primeira coisa, isolamento. Quando a pessoa começa a se isolar, ela deixa de fazer coisas que antes ela sentia prazer. Então, isso é um ponto. O outro extremo é a pessoa animada demais. Sabe aquele colega que ele está em todas as festas, que ele é o animador da festa, que ele é o cara mais animado? De olho nele, porque às vezes essa animação é a tentativa dele de resolver os problemas que ele tem. E às vezes a gente não percebe, porque ele está animado. É uma fuga, né? É um tipo de fuga, é um tipo de fuga. Então o que ocorre? Esses sinais são muitos. Às vezes a pessoa se isola, às vezes ela fica agressiva. Se confunde com os sinais do burnout. Quando a gente fala de burnout, o cara diz, olha, a pessoa se isola, ela fica agressiva, ela deixa de se interessar pelo trabalho, ela passa a ser sarcástica com os outros, ela passa a atropelar todo mundo. O adolescente tem algumas coisas importantes. São as notas dele, às vezes ele perde rendimento, as brigas na escola e o isolamento dentro de casa. Então, se você tem um filho adolescente e ele só está na internet, isso é preocupante. Porque hoje a internet é um lugar que precisa ser vigiado. Hoje os softwares, os próprios antivírus hoje já têm um controle de paz para você ver que tipo de site seu filho acessa, onde é que ele está gastando tempo. Hoje os telefones celulares já vêm com aplicativo para mostrar quantas horas. Deixa eu dar um exemplo meu. Em 2024, eu e minha filha começamos a jogar Sudoku, é um joguinho de números. Então, em vez de jogar Candy Crush, que fica passando lá, bolinha para um lado para o outro, Sudoku. Por que Sudoku? Porque Sudoku é um aplicativo que te ensina a trabalhar o foco. Uma das coisas mais importantes para nós hoje é termos foco, porque é tanta informação que a gente não está mais processando. Não processa. Ninguém processa mais, porque você está pensando uma coisa, já tem outra. Tem um termo que é Fear of Missing Out, FOMO em inglês. Qual é a ideia? Eu estou sempre preocupado que eu estou perdendo alguma coisa. Eu estou sempre achando que tem algo novo que eu preciso aprender, e aí eu não me dedico para as coisas. No Japão, né, em Okinawa, vou lembrar aqui de Okinawa porque era um lugar onde as pessoas viviam 100 anos com facilidade. A população de Okinawa hoje está obesa. Olha o que aconteceu. Reviravolta, né? Reviravolta, porque fast food, hábitos alimentares. E o que era a grande diferença em Okinawa?
o que eles chamam de Ikigai, que é você ter um propósito na sua vida. Para que eu existo? Então, eu vou ajudar a manter o Rio Branco limpo. Ou seja, você não precisa ir lá para o Rio Branco para manter ele limpo. É só você não jogar óleo no teu esgoto. É só você não estar jogando plástico na rua. Você pode estabelecer propósito. Quem tem um propósito vive melhor. Então, falando de saúde mental, todos nós precisamos estabelecer metas. Um cérebro que tem metas, ele funciona melhor. Wagner, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Te agradeço. Já está convidado para voltar quando você quiser, né, para a gente colocar essas pílulas terapêuticas aí para o nosso público. Muito obrigado. Queria que você finalizasse, né, colocando para as pessoas como que elas podem participar desse Janeiro Branco. Veja, a principal maneira que você pode participar do Janeiro Branco é estabelecer uma meta de saúde mental para a sua vida. Estabeleça uma meta de saúde mental, escreva essa meta e pregue em algum lugar que você possa ver todo dia. Tem um cientista, pesquisador, que ele diz que um pensamento intenso, prolongado, repetido e consciente muda o padrão de funcionamento do cérebro. Então, eu posso mudar o meu pensamento para que eu me sinta melhor, estabelecendo metas. Atitude, né? É atitude. Atitude, pessoal. O nosso Diálogos para o Bem-Estar volta no próximo episódio com um super convidado especial para falar sobre saúde. Obrigado.